Olá, eu sou o Bruno Ventura. E eu sou o Eduardo Campelo. Sejam Sejam bem-vindos ao Pode Dar Assunto. Foi muito mais dolorido do que eu talvez tivesse recebido um zero, por exemplo, né? Então, esse foi um case assim que eu falo assim, cara, foi um processo de aprendizagem. Não vou falar que foi um case porque daria pra gente discutir muito mais coisa, mas foi um processo de aprendizado muito doloroso pra gente aqui, né? Putz, e você falou um negócio que é legal também, a questão é legal, né? Não, agora é legal, acho que, pô, se isso servir pra ensinar alguma pessoa, assim, pra não chegar nesse ponto, cara, já valeu demais essa conversa, sabe? Não, é. Você falou uma coisa que eu acho que é bastante bacana, a questão do ego. Mas pode falar, Bruno, depois eu volto nisso, que é uma coisa que... Não, são tropeços aí, né, como você falou, mas que hoje vocês já conseguem, vocês têm uma experiência para lidar com uma plataforma aí que com certeza é devido a isso, né? Então, erros e acertos, né? E tem uma frase que só erra quem faz, né? Então também tem o lance da tentativa, né, de dar o passo adiante ali, mas realmente o abrir mão ali, o desistir, né, porque... por exemplo, não chegou a quebrar nem nada, né? Graças a Deus aí vocês não chegaram nesse nível, mas a situação ficou um pouco crítica, então vocês souberam e tiveram essa maturidade mesmo de abrir a mão ali, de abrir mão disso, né? Dos clientes que consumiam, por mais que ali não se pagavam no momento, e com certeza eu acredito que não é uma ação fácil de tomar, mas que com certeza aí tem reflexos, né, no presente de vocês e, consequentemente, no decorrer do futuro também. Então, é muito importante mesmo saber reconhecer essas etapas. Muito obrigado por compartilhar esse case aí, porque realmente foi um case pesado. Nossa, é foda você ter que... Você falou, né, tipo, ter que abrir mão do ego, que é uma coisa que bate, né? Já é o que você falou, bate, né? Você faz, né, você se preparar, pessoal também. Você estudou, você gastou tempo, olhou a ferramenta. Investiu dinheiro também. Investiu dinheiro para no final você falar assim, putz, não deu certo. E a sensação depois, né? Tipo, eu acho que a sensação depois é o que fica. Mas Cara, que legal. Eu acho que nesse ponto, Edu, a sensação que fica depois que a gente acontece isso, né? É de você olhar, porque assim, se tivesse dado certo, cara, a gente fala assim, acho que talvez, beleza, a gente ia se sentir super bem, ia estar super feliz e tudo mais, mas a gente entendia que assim, cara, era uma coisa muito de cinema, sabe? Pô, deu certo de primeira, depois que a gente começa a conversar com as outras pessoas, fala, nossa, não é bem assim que funciona, né? E a gente começa a analisar esses pontos, mas acho que o principal ponto de você olhar, tipo assim, cara, deu errado. Aí você olha para os seus sócios, cara, você olha para os seus clientes, você fala assim, poxa, a gente vai passar por isso de novo, entendeu? As pessoas confiaram do que a gente estava ali, elas deram um voto de confiança na gente, eu acho que poder ver que os seus sócios, as pessoas que estavam ali com você empreendendo nessa jornada, eram as pessoas ali que naquele momento eram as pessoas certas, sabe? Então, eu acho que isso valeu demais, assim. Então, a gente não se arrepende. Lógico que a gente trabalha sempre para dar certo, para acertar. Mas a gente entende também que isso é um processo que quando acontecer, cara, é realmente olhar e falar assim, olha, realmente, deixa o ego de lado, o ego vai querer insistir, você vai achar argumentos, você vai tentar achar fatos que, poxa, não, mas falta só um pouco, falta só isso, mas eu acho que chega alguns pontos assim que você olha para as pessoas e fala, cara, acho que não dá mais mesmo, vamos dar um passo para trás, entender o que a gente errou, o que a gente pode aprender e falar assim, não, agora eu vou fazer diferente porque eu tive uma outra oportunidade para começar de uma forma mais inteligente, né? Nossa, isso foi uma coisa que não sei a Dani e o Lucas antes da Brigato e da Dona Dani. Mas em relação a sócio, você foi uma coisa que você deu muita sorte, né, Alisson? Vamos dar real, né?
Novamente, eu não sei eles, Aí ajuda bastante. Você deu muitas. Eu não sei eles antes, né, de você, mas. Por ser seus dois primeiros assim, empreendimentos que deram certo, você deu uma puta de sorte com o sócio, meu. Cara, acho que nesse ponto de sócios, assim, por exemplo, você e o Bruno são sócios nesse projeto, sabe? Sim. E eu acho que quando você trata de sócios, cara, é muito parecido com um relacionamento, e uma das coisas que assim, a gente deixa sempre muito claro, eu acho que isso é uma dica assim, super legal para quem está pensando em empreender, e eu sei que a parte de societária também é um dos grandes motivos para, às vezes, as empresas não darem certo, né? E a gente bate de novo na questão do ego, mas assim, a gente tem 3 pontos assim que a gente leva muito a sério desde o primeiro dia da empresa, desde o primeiro dia dos projetos, quando a gente se torna sócio, é de falar assim, cara, não tá gostando, você tem que falar. Você tem que ser transparente, sincero e tem que jogar na mesa mesmo. Falar, cara, não gostei, vamos resolver isso agora, entendeu? Porque se você não constrói essa confiança, você não constrói essa transparência e não deixa, você não cria essas situações, esses cenários para a pessoa poder conversar e falar assim, olha, não é lado pessoal. Quando você olha e fala, não, eu não gostei desse tipo de atitude, e quando você está disposto a fazer isso, cara, qualquer tipo de relacionamento eu acho que vai dar muito certo, né? Então, eu acho que deixar muito claro as regras do jogo e abrir esse diálogo desde o primeiro dia e entender que assim, olha, não gostei disso, falar, a pessoa não gostou disso, falar, é um dos maiores segredos, assim, de falar assim, cara, isso aqui é um projeto que realmente vai dar certo, porque quando você cria uma situação dessa, um ambiente que a pessoa consiga se expressar, cara, lava a roupa suja mesmo, vai lá, fala o que tem que falar, entender que a pessoa ela tá tomando as decisões naquele momento com as melhores informações que ela tem. Uhum. E porque se a gente analisa hoje uma situação que a gente viveu 2, 3 anos atrás, a gente tem outra cabeça, a gente tem outro conhecimento, a gente tem outras visões de mundo que a gente fala assim, nossa, como eu fui idiota, mas você tomou a melhor decisão com as melhores informações que você tinha naquele momento, né? Sim. É verdade. São pontos importantes aí que você colocou. Nossa, demais. Pegando essa ideia da sociedade, tem uma pergunta que é bem engraçada. Porque, assim, geralmente, sociedade, eu entendo, a sociedade é uma questão de um relacionamento, um negócio que tem que ir pra frente, tem que... Mas e no dia a dia? Por exemplo, no dia... porque é você e a Dani, né? São os que estão na frente hoje. Uhum. O Lucas eu acho que não tá mais, né? O Lucas saiu, Porque, por exemplo, tem 3 pessoas até, tipo, tem 2 caminhos. Um vai ter que tomar uma decisão, tipo, pra qual lado seguir. E você e a Dani, como é que vocês fazem? Porque, tipo, se um quer ir pra um lado, o outro quer ir pro outro. E aí? Cara, eu acho que vocês chegam num acordo no dia a dia? nesse ponto, Edu, bom, a gente já tá aí desde 2016, né, trilhando esse caminho. E quando você fala dessa questão de sociedade, e eu acho que vale muito a pena de você entender, assim, quais são os pontos fortes que o seu sócio tem. Eles são complementares ou eles são iguais ao seu? Quando você tem essa questão de ser iguais, pode ser que aí você tenha um pequeno problema. Mas aí passa muito da questão de comunicação. Quando você se comunica bem com as pessoas, você se comunica bem com o seu sócio, com a sua equipe, você como gestor, cara, é muito provável que você não vá ter esse problema. Então, muito dos pontos, por exemplo, hoje, a gente vai decidir como alocar recurso nesse próximo trimestre. A gente tem ali um planejamento anual que a gente segue e a gente vai analisando e ajustando as velas conforme a gente vai passando o tempo, né? Então, a gente fala assim, não, a Dani chega lá e me passa uma demanda e falando que, cara, eu preciso ter mais desse recurso para a parte pedagógica. E eu falo para a Dani, eu preciso ter mais recurso para entender ali, cara, eu preciso ter esse tipo de recurso para aplicar na parte estratégica para a questão de growth, por exemplo. Cara, a gente sabe que a gente não tem recurso ilimitado, infinito. Se tivesse, muito bonito, né? Pô, vamos fazer tudo. Então, se dá errado, não tem problema. Pô, a gente aprendeu. Cadê o código do dinheiro na vida? Exatamente. Então... Só algumas pessoas descobriram, eles não compartilham. Esse hack aí não tem. a gente brinca assim, cara,
comer sorvete infinito e como se você estivesse comendo alface, entendeu? Tipo, a caloria de uma alface, né? E aí, nesse ponto, que a gente passa muito da pergunta é falar assim, às vezes a gente pode até, às vezes, falar assim, cara, colocar argumentos extremamente contundentes ali, realmente lógicos, falar, não, eu tô precisando disso aqui para crescer, porque eu já tô vendo que a minha área tá um pouco defasada. Daí ele falou assim, olha, eu preciso desse outro ponto porque não vai funcionar. E a gente para e pensa assim, mas o que é melhor para o projeto? O que é melhor pro Luladani? O que o Luladani realmente precisa para crescer? E aí, com isso, a gente deixa totalmente ali de parar e pensar, a minha área, a área da Dani, a área X, a área Y, e falar assim, não, o Luladani, quando a gente pensa no Luladani, a gente está falando assim, não, se eu tenho que ter mais clientes, eu tenho que vender mais, eu preciso investir na área pedagógica. Se eu preciso... O que isso vai impactar no meu dia a dia? Quanto que de tempo isso vai me sobrar? Quanto que de receita isso vai para o site? A gente coloca isso no papel, coloca isso e fala assim, não, é o projeto que tem que desenvolver. E não ficar uma briga de área por área e falar assim, olha, então tudo bem, a gente pode investir até certo ponto, e isso passa muito pela comunicação, investir até certo ponto aqui para a gente ter um retorno assim. Depois que a gente tiver um retorno assim, eu preciso que as coisas andem de mãos dadas, né? Porque senão a gente fica desequilibrado. E aí com isso a gente vai alocando, investe ali um pouco, fala, não, beleza, eu consegui fazer isso, bati tal meta, agora vamos começar a olhar para esse lado para a gente conseguir ganhar eficiência, por exemplo, né? Então, acho um diálogo muito claro e pensar num projeto como um todo, de entender que assim, cara, a Dani não tá ali brigando ali, tá pedindo recurso porque ela não quer que a minha área desenvolva. Não, porque ela viu que essa visão dela e saber muito bem das competências que cada um tem, de sócios complementares, eu não me arrisco a colocar ali e falar assim, cara, eu vou opinar na parte pedagógica. Assim como a Dani me respeita muito e não opina ali, talvez, na parte, por exemplo, de growth e desses outros pontos. Mas, assim, isso tudo a gente senta semana por semana, cada um mostra o que está fazendo, cada um mostra no que avançou, a gente mostra para as nossas equipes aonde, em que pé que a gente está, como que estão os clientes, como que estão os projetos que a gente está desenvolvendo, e a gente sabe muito bem ali o que cada um está fazendo, onde que a gente está, em que ponto que a gente está, às vezes, errando, às vezes a gente está com muita dificuldade, que a gente está acertando. Então, nessa comunicação, essa confiança a gente vai construindo dia após dia, projeto após projeto, e colocar sempre o projeto... quando o projeto Luladani ganha, todo mundo que está envolvido com o projeto também vai se beneficiar com isso, né? Sim, sim. Com certeza. Caramba, nossa, que bacana. Não, sempre foi uma dúvida que eu tive, eu também tinha, nunca tinha perguntado para você. Aproveitando as dúvidas que eu sempre tive, nunca perguntei. Eu esqueci o que eu ia perguntar agora, mas vamos lá. Bruno, se quiser perguntar alguma coisa, que eu só estou falando isso pra caralho. Não, essa parte que você comentou, né, das áreas, terem uma boa comunicação e, de fato, né, focar no projeto, porque é o que